aqui, provavelmente vai ser acho que na terça-feira. A gente vai falar de uma matéria, né? Eu não, né? Alguns professores aqui que a gente vê geralmente no módulo específico 3, né? Então, quer ver? Deixa eu gravar aqui, que aí deixa eu começar a gravar, que aí já falo já com todo mundo aqui que assiste a aula. Tô dando aqui autorização já para. Ó, já foi autorizada aqui a gravação, né? Pessoal, eu tô aqui com o Wanderson, né? A gente tá ao vivo aqui gravando aqui a. Ainda bem, né? Ao vivo gravando, né? É, eu tava aqui. Uai, tem que ser, né? Eu tava aqui conversando com o Wanderson e ele me foi mostrando aí a parte de ordenha, manutenção. A gente está pensando em fazer um de 15 em 15 dias, a gente vai fazer um teste. A gente pega alunos para falar sobre manutenção, né? Tem uma UC lá do módulo 3. A gente está em segurança e eletricidade, né? Aí tem uma UC do módulo 3, específico 3, chama manutenção predial e industrial. Manutenção em geral. E daí a gente quer fazer uma espécie de um podcast. Alguns alunos que ficam mais próximos, a gente vai até chamar, né, para falar, e quem puder entrar, né, online, entra e aí pode dar até o seu relato online mesmo, né? E alguns vão vir aqui no podcast. A gente está pensando nisso. O primeiro assunto mestre, né, é manutenção, né, em geral. E aí como o nosso aqui é toda quarta-feira, né? Mas aí eu tô pensando aí é, a turma que eu tiver, né? Que nesse dia, terça-feira, vai ser na terça-feira mesmo. Eu não estou ministrando nada de manutenção, né? Mas aí se eu não me engano, é segurança do trabalho, segurança em eletricidade. E daí eu vou ver se eu participo. É no horário das 19, né, nesse mesmo horário que a gente faz aqui, 19 às 20. Mas aí eu confirmo e entro em contato com vocês, né? O monitor, a Laura, né, que é a monitora de vocês, entra em contato e avisa, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui a tela, que eu lembrei que nós só temos 3 aulas, aí eu já falei do questionário, né, na primeira aula. Vamos já falar da atividade 2, né, atividade um, desculpa. Então a gente já falou do questionário, atividade um. Vamos lá. Eu nem criei ainda a pasta atividades, e hoje eu vou ter que sair um pouco mais cedo aqui. Vou sair às 9 horas. E aí tem uma turma que eu já deixei já tudo gravado e já avisei para eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em situação de aprendizagem. Essa situação de aprendizagem, ela serve para as três atividades, né? A um, a 2.1 e a 2.2. Então vamos baixar ela aqui. Baixar a folha também. Já até abriu aqui ele já até abriu a folha de atividades. Tá aqui, isso, essas duas aqui. Vou colocar atividade um, né? A TV, a SAP é a mesma, então vou deixar do lado de fora aqui a SAP e a folha eu coloco dentro da pasta agora. Deixa eu apagar esse daqui. Deixa eu ver. Eu tô na pasta errada aqui. Apagar esse daqui de Tumbiara.
Essa é de projetos. Ah, não, essa aqui é de segurança. Vou lá na pasta de análises. Vamos lá. Então, vou ler o contexto aqui, né? Esse contexto ele é geral, ele engloba a atividade 1, a 2.1 e a 2.2. E essa aqui é a folha da tarefa, né, da atividade. Deixa eu tirar aqui o. Beleza. Essa aqui é a folha, né? Vocês vão abrir aqui. Daí tem até umas dicas. Está aparecendo o material que eu tinha lá da Católica, 2002, quando eu comecei a fazer o curso. A gente fazia na mão os primeiros relatórios de por exemplo, experimento de física, né? A gente tinha física um, física 2, física 3. Daí a gente realizava o experimento no laboratório e fazia um relatório. A gente escrevia até o patrimônio do equipamento que a gente estava testando. Só para vocês verem assim, a simulação da seriedade, né? E esse aqui está muito parecido, até o design dele, dependendo aqui, o nosso facilitador, ele também foi da Católica, provavelmente esse material aqui ele pode ter colocado aqui para as atividades. Então, tem um técnico responsável, introdução, ó, introduzir o que será apresentado no relatório, o objetivo, a causa imediata, né, a norma aplicada no caso, que é a NR10, né, causou esse acidente, né, e a norma aplicada e o choque, ao choque elétrico, né, e eu acho que aqui tá repetido. Aí eu, para a gente não perder tempo, né? Lembrando aqui, pessoal, que essa UC, infelizmente, deu 3 aulas, né? E a gente já teve uma, já falou do questionário, né? Então, aí lembra que eu falei que se não der, a do dia 19, né? Se até lá não der para fazer as duas análises aqui, eu coloco uma aula extra, tá? Para vocês conseguirem, né? Conseguirem ver todos os assuntos. Então, vamos lá. Ó, os eletricistas Pedro e João, da empresa Móveis Novos, né, foram chamados pelo seu chefe, Arthur, para realizar um serviço de troca de cabos, né, numa motobomba submersa, um bombinha Nauger, né, localizada em um matagal na região externa da empresa. Beleza. Então, da empresa Móveis Novos, né, eles foram chamados para fazer a troca de condutores, né. É aquela história, é, a gente tem que ver o porquê que eles pediram essa troca de cabo, né? Porque se é uma troca de cabo, quer dizer que não está funcionando, quer dizer que eles não iam instalar uma motobomba nova, né? Então, troca de cabo, né? Quem que arbitrou isso? Quem que decidiu que era uma troca de cabos? Vamos ver, né? O que aconteceu? Naquele dia estava muito seco e a temperatura muito alta. A orientação informada pelo chefe, ó, foi o chefe, falou para o Pedro e para o João, né? Lembrando que todo serviço em eletricidade, apesar de que às vezes a gente vai fazer uma manutenção numa empresa ou num contrato aí, né? Às vezes você faz um contrato aí de tantas horas, ou você vai pela empleita, né? Que o povo chama lá, empleita global, né? Você faz o serviço, acabou, banhou e recebeu, né? Por aquele serviço em específico, né? Então, o que ele informou, né? É que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofria com a falta de água. Ah, então, deixa eu ver se eu entendi.
pessoal estava sem água, e então provavelmente a água vinha dessa motobomba submersa, né? Vai para algum reservatório. Eu estou chutando aqui que ou ela vem direto da motobomba, já vi isso acontecer, ou ela enche lá um reservatório, aqueles tipo taça, né? E daí, a partir desse reservatório, fornece água. Então, o reservatório secou, né? O, a parte ali de automação, né? Seja utilizando uma única boia ou utilizando duas, né? Com sensor, né? Tem como a gente fazer isso, né? Ele está funcionando, porém, está faltando água, né? Beleza. Então, provavelmente, o chefe deu uma olhada lá no reservatório que era mais próximo, né? Dessa empresa Imóveis Novos e provavelmente lá deveria estar tudo ok, né? O quadro lá de acionamento. Beleza. Então, os eletricistas Pedro e João, né? Todo serviço, né? Apesar, eu comecei a falar, não terminei, né? Todo serviço em eletricidade, a NR10 recomenda que seja feito em dupla, né? Então, assim, tem serviço que envolve eletricidade, por exemplo, você fazer o corte, você fazer o desligamento. Antigamente só existia o corte, né? O pré-requisito para você fazer o corte é você ser um eletricista. Agora, você fazer o desligamento, que é uma espécie de corte, eu já dei treinamento, até esqueci o nome do curso. É tipo assim, desligador de energia que chama. Você só precisa ter a carteira de moto, é, a, a né? E você precisa ter o treinamento, né? Que você faz e a vontade de trabalhar, né? Então, o pessoal fazia só esse desligamento. A gente ensinava o que que era um quadro de medição, o medidor, né? Que não é relógio, é um medidor, né? Como fazer a leitura e tal. Mas a gente treinava especificamente, eu que escrevi o curso lá, né? Baseado na norma que na época a Enel tinha, né? Aí você ia, identificava lá o disjuntor, né? A alavanca do disjuntor, desligava, coloca aquela fita azul e vai-se embora. Tira foto, né? Tira foto do antes, tira foto do depois e vai embora pro próximo. Então, assim, os eletricistas aqui, até esse era recomendável, né, que você fizesse o serviço em dupla, mas esse desligador, ele vai numa moto e faz esse processo de desligamento, né? Mas, a princípio, a maioria dos serviços em eletricidade feito em dupla, porque pode acontecer um acidente geralmente em eletricidade, um faz o serviço e o outro ele fica como auxiliar, né, do eletricista, né, aprendendo com mais ali, às vezes até ele troca, né? Ele fala o que que tem que fazer, como ele é mais experiente, né? Fala o que que tem que fazer. Esse eletricista mais novo faz as coisas. E aí é porque assim, o mais experiente, geralmente ele está mais ligado na questão de segurança do trabalho. Então, se acontecer alguma coisa, ele está ali atento, né? Já que já está acostumado, né? Está ali atento. Se precisar, ele ajuda o outro lá na hora, né? Na hora que acontecer algum problema, algum incidente que pode evoluir para um acidente, né? Então, os eletricistas Pedro, João e Pedro, né, sobre a pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho. Simplesmente foram lá fazer o trabalho, né? Principalmente com relação à segurança. Separaram o mínimo de materiais e as ferramentas, foram realizar o serviço. Beleza. Aproximava-se o final do turno de trabalho, era fim de tarde e o local não era iluminado. Era um matagal, né? Então, né, não era dentro da empresa. É um serviço, vamos dizer assim, a céu aberto, né? Assim, o serviço deveria ser rápido. E aqui ele falou que era final de turno, né, à tarde. Eu não sei se eu comentei com vocês já, né? Geralmente eu comento
primeira vez eu comento isso, esse fato aqui no em segurança do trabalho, né, na parte de segurança. Geralmente os acidentes, na maioria das vezes, eles acontecem em dois horários, próximo ao horário do almoço e próximo ao horário de ir embora do plantão ou do dia de serviço, né? Então, o serviço ele está terminando, rapaz. A probabilidade de dar um acidente é grande, que o pessoal fica doido. Igual o acidente de carro. Eu mesmo, quando eu saio aqui do EAD, né, saio depois das 22 horas, meu Deus do céu, os carros iam varetando sinal à torta e direita, de noite. E ainda mais se for, por exemplo, um sábado, né? Aí é que o trânsito fica perigoso, que o pessoal fura sinal como se não houvesse amanhã. Uma coisa é você furar o sinal de forma consciente, reduzindo, dando aquela olhada marota ali e vai e vareta o sinal. Outra coisa é você achar que você é o único no mundo e varetar esse sinal, né? Então, geralmente as pessoas, né, são bem egoístas e não entendem. Ah, não, eu estou apressado, eu quero ir embora para casa. Parabéns, você não é o único. Tem gente que está tão cansada quanto você, igual, menos, às vezes muito mais que você, né? Então é esse que é o problema. Lembra que tinha uma questão lá no questionário, né? Se você ignorar as normas de segurança, ignorar as regras, não adianta. Você pode ter a Xuxa, você pode ter o Pelé, você pode ter todo mundo fazendo campanha, né? Você pode, ó, né, siga siga não, né? Assista a campanha e ganhe R$ 10, não sei o quê. Não adianta se você não estiver disposto, né? A gente chama, quando a gente está lá no boteco, a gente fala, se eu tiver afim, né? Se você não estiver disposto a cumprir as normas, né? Não, né, ficar naquela, eu vou levar vantagem. Às vezes essa vantagem você vai e bate, né? Você vai e se acidenta, né? Então, esse dado aqui é importante. Os acidentes acontecem na maioria das vezes próximo do horário do almoço ou do horário do lanche, né? E próximo do horário de ir embora. Isso é clássico. Vocês precisam ver, né? Se você quer voltar para casa, se eu quero voltar para casa de boa, eu tenho que ir bem devagar, bem atento, principalmente se for à noite e se for final de semana. Então, chegando no local, né, o João e o Pedro, né, do trabalho, logo eles verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados e furtados. Ah, então, é aquela história, né? Se não está funcionando o circuito, o chefe pensou, né? Ele deve ter olhado lá na caixa d'água, deve ter olhado a bomba, né? Viu que não estava funcionando. Então, aí, ou o disjuntor desarmou, né? Ou os cabos, né, romperam por um curto-circuito, uma sobrecarga, ou simplesmente como fica no local aberto ali, né, perto aí dessas móveis novos aí, então quer dizer que esses cabos não estão lá, né? Furto, né, que é uma coisa é o roubo, né? O roubo é você a pessoa ali com a pessoa presente, você toma o que é dela. Agora, o furto, né, é quando você, né, não está lá, né, e aí a coisa, né, aquele bem ali é furtado. Então, acontece demais, pessoal. Nossa Senhora, eu mostro aqui no mão C, aqui, ó. Olha o caboclo aqui, aproveitar você, Wanders. Aproveitar você para ser meu bucha de canhão aqui. Vou mostrar aqui. Não, você vai ver aqui, ó. Ó o caboclinho que foi dar o banho. Na minha época chamava de dar o banho. Se não me falha a memória, tá lá em instalação do sistema elétrico. É isso mesmo, ó. Caboclo foi dar o banho num transformador.
Isso aqui é um professor que ele é engenheiro de segurança, e aí ele mostrou lá pra gente. Caboclo, na hora devia estar chovendo, né? Aí tinha um carrinho de mão aqui, eles tiraram ele. Tinha um carrinho de mão aqui. Qual que era a ideia dele? Subir, desparafusar porque é um poste de madeira, ele é um poste de seção circular, só que eles aproveitam para fazer igual aquele poste, o duplo T. Daí colocou um parafuso que chama parafuso passante aqui, né? O, geralmente eles colocam ou parece que é um parafuso máquina, né? Um cabeça quadrada. Aí qual que era a ideia dele? Desparafusar aqui, o transformador caía, beleza, levava ele para pegar o cobre, né, e para vender. Aí o cara subiu, ó, totalmente despreparado, ó. A roupa dele não tá queimada, ele só tava de shorts, tectel e descalço. Essa rede aqui é nua, ó. Colocou o pé aqui, qualquer um desses três cabos aqui, ó, aqui geralmente é a fase A, fase B e fase C, e aqui é o neutro. Colocou o pé aqui no cabo desencapado, né? O cabo nu, é uma rede de baixa tensão nua. E aqui é a famosa 13.8. Provavelmente ele colocou uma parte do corpo aqui e a outra aqui na carcaça, deu DDP e aí ele foi, né, foi eletrocutado e provavelmente morreu na hora, ainda caindo na média tensão, na 13.8, que é muito mais perigosa aí, né? Muito mais perigosa que a baixa tensão, porém as mortes, os acidentes ocorrem mais na baixa tensão. Isso é um outro dado importante, né? Então isso acontece mesmo, ó. Ficou na rua dando sopa, eles roubam mesmo. Lá no Marabá, uma vez roubaram os cabos de alumínio com alma de aço da rede 13.8 do setor inteirinho, no final de semana. Meu primo estava morando lá trabalhando, né? Aí estava num setor lá que chama Pedra 90. Aí a construtora que estava trabalhando pagava, né, os dormitórios, tudo lá. Aí ele disse que assistindo TV, de repente a luz acabou. Domingo, aí quando levantou de manhã, segunda-feira para sair, nada de energia. Aí quando ele passou lá na rua, ele olhou assim para cima e falou: "Ah, mas não tinha um negócio lá em cima no poste, não. Roubaram os cabos tudinho. Cabo, transformador, no domingo. Mas aí, como não tinha nenhum corpo lá, provavelmente foi alguém que conhecia. Isso daqui é dentro de uma subestação, viu, Wanderson? Isso daqui são bancos de capacitor. Pô, com certeza alguém que tinha conhecimento aí, né? É, aquela história, né? Ou como eu não sei, né? É alguém que conhece, né? E conhece de redes, né? De rede. E o conhecimento de rede, ele é pesado aí, né? O cara, além de ter o conhecimento, ele tem que ter material. Ele tem que ter as ferramentas, porque senão ele não dá conta de desmontar, né? De fazer. Então, isso aqui, ó, dentro de uma subestação, aqui é onde faz a correção do fator de potência. Lembra lá de eletricidade, né? Se tiver eletricidade, a correção do fator de potência é feita aqui, né? Tanto na subestação, né? Que o problema do gerador é que ele tem a energia magnetizante. Aí, quando para ele funcionar, essa energia tem que ser consumida. E aí, a energia magnetizante, ela induz tensão, né? Nos barramentos. Aí você tem que absorver, jogar para o capacitor, aí do capacitor vai para o terra, né? Aí ela libera aquela, né, energia magnetizante, tirando ela dos barramentos, né? Porque essa energia magnetizante, ela dá picos de tensão, né? Instantâneo e pode provocar queima,
desarme das proteções, né? Então o sistema fica muito instável. Aí não só a geradora de energia faz isso, né? As subestações, como o cliente também, o cliente que tem muito motor. Então, isso daqui é de uma subestação. Aí, o que o Caboclinho fez? Veio aqui na subestação, a porta estava aberta. E subestação, pessoal, é um lugar perigoso, mas aqui em Goiânia tinha uma, né? Eu não sei como é que ela está agora, e aí, mas faz muito tempo, na época que era Celg ainda. O pessoal, como é um lugar muito perigoso, o portão tava arrancado lá dela e aí você podia entrar, tinha um guarda e tal, né? Mas o guarda não vai ficar andando lá doido, encostando nas coisas, né? Daí o cidadão entrou, achou essa porta aberta. O que que aconteceu? Morreu sapecado. Isso daqui foi depois que ele foi tirado. Você tá vendo aqui, ó, isso aqui é uma turquesa, ó. Ele foi lá para cortar. Não sei se você já conhece, Wanderson, provavelmente, quando você vai na ferragista comprar uma turquesa, né? A turquesa ela não tem cabo, não. Você compra ela no metal ali, no ferro ali, tal. Ela não tem isolação. E aí é para você fazer a armação, né? A parte ali de ferragem para você jogar concreto, para você fazer uma sapata, né? Bastante coisa aí, ó. E aí o caboclo, ó, torrou. Não é, definitivamente, aí, ó. Cidadão foi achado encostado, né? Desse jeito aqui. Ele abriu a porta de subestação, foi lá, e aí a intenção dele era cortar porque ele achou que ele deveria achar que era transformador, né? Aí na hora que ele botou a mão lá, e aí ele sapecou na hora. Isso aqui, moço, isso aqui é terrível. E aí, não dá para mostrar aqui direito aqui, ó, mas isso aqui é a boca dele, a parte de baixo da mandíbula. Estourou isso aqui tudinho, ó. Não, carbonizou, ó, virou um carvão mesmo. É isso mesmo. Aí ele foi encontrado aqui, ó, encostado aqui, ó. Aí você tem que chegar lá, desligar dá para você a parte é porque tem vários bancos de capacitor, né? Dependendo aí, né? Geralmente não tem só um, não. Aí você bypassa ele para a energia passar. Geralmente tem uma instalação para isso. Quando não tem, eles usam um caminhão que chama Big Jump. Aí esse caminhão você faz a interligação em dois lados e deixa o lado do meio, que é essa parte aqui, né? Bypassada. Aí você espera meia hora, deixa o aterramento absorver tudo, descarregar o capacitor, para só depois você entrar e fazer a manutenção, né? Aí, no caso, tiveram que fazer todo esse procedimento para fazer o resgate do corpo dele aí, né? Então é perigoso, é perigoso. Isso aí acontece mesmo, o Wanders. Então, chegando no local, né, viu que foi furtado. Para repor os cabos, João introduziu na tubulação um cabo guia de aço, né? Perigoso, né? Ó, ao atingir um dos cabos que foram serrados, o cabo guia de aço, né? Foi energizado, provocando choque elétrico, né? Então entrou em curto o guia de aço com a parte lá que foi serrada, né? Que estava exposta em João, né? Que preso não conseguiu soltar o cabo. Da tetanização, né? Você pega e segura o cabo mais forte cada vez mais. Esse que é o problema, né? Você enrijece os músculos. Aí o médico chama de tetanização. Então era o momento de emergência, o acidentado, né? O João apresentava sintomas de asfixia, né? Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local. Então, Pedro, João, eles não estavam
com seu equipamento de proteção individual, né? Ou coletiva. Porque eles chegaram lá na louca, né? Como diz lá o Casimiro, né? Chegaram lá na louca e foram fazer o serviço, né? Aquela pressão por terminar logo, o chefe falando, né? Mas ele não teve êxito, né? Por último, usando uma camisa de manga comprida, conseguiu laçar e puxar o seu colega, desconectando do ponto energizado. Então, João, estendido no chão, não se movia, nem tampouco falava. Após verificar os sinais vitais, né? Ver, ouvir e sentir, Pedro iniciou os primeiros socorros, pois detectou que João estava com a parada cardiorrespiratória. Então, ele começou o processo de ressuscitação. E eu vou dizer, pessoal, nem todo profissional está preparado. Eu mesmo, como eu não faço treinamentos, né? Eu sou engenheiro de segurança, como eu não faço assim muito treinamento, olha, como eu não faço muito treinamento específico, né? Eu tenho que, né? Se eu for fazer isso, eu tenho que, né? Com a enfermeira lá do trabalho ajudando para a gente fazer o RCP, né? Beleza, então com o processo, depois de alguns minutos, João verificou que ele apresentava sinal de vida. Então deu certo, né, a ressuscitação, reanimação, né? Parou a reanimação, colocou João no local seguro, pois no momento o cabo de guia desconectou da fase que João se acidentava. Acabou juntando duas outras fases, provocando um curto-circuito. Então desarmou, né? Em consequência, o início de incêndio que já que a caixa de passagem onde estavam os cabos continha muita folha seca. Então, além do acidente, o curto-circuito provocado, ele provocou o início de incêndio lá na caixa de inspeção, na caixa de passagem. Então, a fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa que se deslocaram para fazer o combate, né? Dependendo se haviam brigadistas, né? É, o treinamento de primeiros socorros de Pedro foi importante para salvar a vida do seu colega João. João foi levado para o hospital com pequenas queimaduras nas mãos, né? Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate e extinção do princípio de incêndio. Então, a atividade um, né, igual eu mostrei aqui, é fazer o relatório, né, sobre o que causou o acidente no trabalho e as medidas de primeiros socorros, né, e os princípios de combate a incêndio. Então, para a gente, né, ser mais ágil aqui, né, lembrando que se as passar as outras atividades aí, né, e chegar na terceira aula, que é a última, a próxima, eu vou deixar o material extra para vocês, tá? Da análise das três atividades. Então, vamos lá. É segurança. Ah, tá aqui, ó. Atividade um. Eu fiz uma análise aqui, eu grifei, já deixei tudo grifado para ajudar vocês. Então, na introdução, né? Aí você fala que esse relatório, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Agora acho que melhorou aqui, ó. Então, você pode falar, né? Eu fiz um resumão aqui. Professor, tem que ser igualzinho que o senhor fez? Não necessariamente. Mas o que vocês têm que se atentar? No relato do contexto aqui, porque o relato do contexto, ele mostra como é que aconteceu esse incidente, como que esse incidente, ele virou, né, um acidente propriamente dito, né? Então, existem fatores, né, fatores de riscos, né, que fazem com que esse incidente torne-se um acidente. Então, ó, aí você vai pôr na introdução, né? O relatório apresenta as causas, né, de acidentes apresentado no texto da atividade, né? Então, no relato, provavelmente seria o Pedro, né, queria fazer esse relato, não necessariamente ele escrever esse relatório,
né, o técnico de segurança, ou o engenheiro de segurança, ou alguém responsável lá pela segurança, iria, né, perguntar a ele para ver o que que aconteceu, para fazer o chama CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho. Então, geralmente seria um relatório tipo esse daqui, né? Então, você vai colocar, né, que apresenta o que causou o acidente, né, que foi relatado no contexto 1. Qual que é o objetivo? Investigar minuciosamente as causas desse acidente descrita no texto da atividade 1, né? Se fosse aí na empresa, você ia falar que na empresa for Pableiras Engenharia, aconteceu um acidente tal, né? Visando buscar ou a busca, né, das causas relacionadas ao trabalho e as causas de origem elétrica. Beleza.